Olá pessoal, boa noite. Eu venho aqui hoje para falar um pouquinho sobre o catéter de inserção periférica, conhecido pelos profissionais de enfermagem como o Gelco, como a Bucati. Aqui eu tenho na minha mão, tá, um Gelco que é de número 22, representado pela cor rosa. Existe a diferença entre Gelco e a Bucati? Existe sim. O Gelco, ele não tem o dispositivo de segurança aqui no final do canhão, tá? E o Bucati tem o dispositivo de segurança sim no final do canhão. Para que serve esse dispositivo de segurança, que eu acho bem bacana, acho bem legal? Quando você punciona a veia do seu paciente e você vai empurrar o canhão, o dispositivo de segurança que fica em cima, tá? Você vai pressionar ele levemente e a agulha vai ser retirada do catéter automaticamente, e evitando assim, né, acidentes com os pérfuros cortantes. Eu tive uma experiência quando eu fui puncionar a veia com uma Bucati, que quando eu puncionei a veia desse paciente, o que aconteceu? Eu puncionei e quando eu fui empurrar o canhão, levemente, eu nem apertei, levemente eu passei a mão em cima do dispositivo de segurança e automaticamente a agulha foi retirada. O que aconteceu? Eu perdi a minha punção. Então, eu particularmente, eu prefiro usar o Gelco sem dispositivo de segurança. Eu sempre deixo uma caixinha de pérfuro cortante do lado, já bem próximo a mim, quando eu vou puncionar a veia, e quando eu faço a punção periférica e retiro a minha agulha, eu já desprezo a minha agulha na caixinha do pérfuro cortante, tá? Quando você vai puncionar a veia de um paciente, é obrigatório que você faça a escolha tanto do dispositivo que você vai utilizar, quanto do sítio de inserção periférica. Para isso, existem 4 regras que são muito importantes que você não pode deixar passar. Primeiro, vamos escolher o nosso dispositivo. Primeira regra, qual é a idade do seu paciente? Segunda regra, qual o volume que vai ser infundido nesse paciente? Terceiro, qual o tempo de duração desse tratamento? E quarto, qual a viscosidade da minha solução, do meu fluido que será infundido nesse paciente? Então vamos fazer uma simulação. Vamos imaginar que nós vamos puncionar a veia de um paciente que eu tenho como prescrição médica uma transfusão sanguínea, tá? Eu vou escolher o meu catéter de número 18. Por quê? Porque o meu catéter de número 18 tem um calibre maior e o sangue tem uma concentração, né? Ele é concentrado. Então, se eu fizer a opção de um número 20, de um número 22, de um catéter com calibre menor, é claro que eu não vou conseguir fazer a infusão, essa transfusão sanguínea, porque ele vai coagular, ele vai obstruir o meu catéter e eu não vou conseguir infundir esse sangue prescrito pelo médico. Lembrando que o catéter, ele tem uma numeração, né? Ele vai do 16 ao número 24, e quanto maior o número, menor é o calibre do catéter de inserção periférica, certo? Por exemplo, um outro exemplo, eu tenho um paciente que está com uma hemorragia, consequentemente uma parada cardiorrespiratória, eu também vou fazer a opção do catéter número 18, porque eu sei que um paciente com hemorragia, eu vou ter que infundir uma grande quantidade de volumes e drogas para esse paciente em um tempo menor. Então, eu preciso de um catéter que seja né, com um bisel maior, né, para que eu possa fazer esse tratamento rápido para o meu paciente. Agora, aonde eu posso usar o meu catéter 22 e o meu catéter 20? Pacientes mais jovens, pacientes que vão fazer antibiótico terapia, pacientes que vão fazer soroterapia ou alguma outra infusão de uma outra medicação que seja prescrita, eu posso estar utilizando o 22 e o número 20, tá? Para crianças recém-nascidos, os neonatos e até mesmo para pacientes idosos, que a gente sabe que os idosos já têm um acesso periférico mais sensível, né? Eu posso estar optando pelo número 24 também para os nossos idosos, tá? E ele é um catéter
para crianças e para as crianças e para os neonatos. Perfeito? Então já escolhemos o nosso catéter para fazer o nosso tratamento em cima das nossas 4 regras. Então agora vamos escolher o nosso sítio de inserção periférica. Um paciente adulto, eu vou escolher membros que não contenham feridas, que não contenham edemas, feridas de extremidades principalmente, suspeitas de fraturas, de entorses. Então eu não vou escolher este membro para fazer uma punção periférica, eu vou escolher o outro membro. Pacientes adultos, eu dou preferência para o antebraço, né? A parte frontal, a parte na parte de trás do braço, né? E a parte da frente, mas a parte do antebraço. Eu posso puncionar a veia do pé do meu paciente adulto extremamente em último caso. Por quê? Porque se você punciona a veia do pé de um paciente, você pode ocasionar uma tromboflebite e também pode ocasionar uma embolia pulmonar nesse paciente, tá? Tratando-se de crianças, vamos fazer uma punção em uma criança com catéter número 24. Eu dou preferência para punção nas mãos, no braço e também no antebraço. Crianças menores de 3 anos podem ser puncionadas no membro inferior. Pode utilizar o pé para puncionar. Desde que a criança não vá ficar andando, você pode utilizar o membro inferior para realizar a punção também. Já um bebê, né, um bebê recém-nascido, pode dar preferência para os bebês com punção na cabeça, no pé, e a gente sabe também que os bebês que ficam internados na UTI neonatal, hoje tem a punção intraóssea e a punção do cordão umbilical, que são como opções aí para tratamentos longos para os bebês que estão aí internados na UTI, tá bom? Uma outra informação importante de criança, tá? Quando você punciona, que você puncione uma veia muito boa nessa criança. E eu já vou te falar o porquê, tá? Os nossos catéteres, eles trazem informações muito importantes. Aqui nos rótulos, tá? Tem esses rótulos que são escritos minusculamente, que a gente nem para ler, tá? Além da informação de data de validade, de data de fabricação, de lote, número de lote, tem uma informação aqui atrás que é muito importante para o técnico de enfermagem, para o profissional de enfermagem. Cada catéter, ele nos conta quantos ml ele pode ser infundido por minuto. Você sabia disso? Olha só, o número 22, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, tá? O fluxo por minuto é 36 ml por minuto. Então, você tem que avaliar, né, se você vai fazer essa infusão dessa medicação numa bomba de infusão ou não tem bomba de infusão. Então, fique atento quantos ml você pode infundir de medicação com o catéter que foi selecionado após a sua avaliação, tá bom? Os catéteres também são, né, a nossa memória fotográfica. O 22 é representado pela cor azul, o 24 é representado pela cor amarela, o catéter de cor rosa, que é o número 20, e o catéter 18, que eu tenho aqui, que é representado pela cor verde. Sempre assim, né? A memória fotográfica funciona muito. Quem nunca passou pela experiência no hospital de ter que gritar para um colega, falar assim, me alcança o catéter número 22, e automaticamente você pega o catéter de cor azul, porque você já sabe que o azul é número 22. Não é assim que acontece? Então a memória fotográfica funciona muito. Pelo menos para mim funciona muito. Então essas são as informações, tá? Uma outra informação também legal é quanto tempo o meu paciente pode ficar com esse catéter após ele ser puncionado. Os pacientes adultos, eles podem ficar de 72 horas até 96 horas com o catéter puncionado, com acesso venoso puncionado, desde que
ele não apresente sinais flogísticos que você tem que ficar atento. Essa avaliação dessa punção tem que ser feita diariamente. E sempre que você for infundir uma medicação nesse acesso, você deve observar se não tem um sinal flogístico. Os sinais flogísticos geralmente começam com começa a ficar vermelho ao redor da punção, fica quente, começa a sair secreção, essa vermelhidão vai se espalhando pelo braço, então isso é um sinal de que o seu catéter, a sua punção não está legal, então é preferível retirar essa punção e fazer uma nova. Agora, já nas crianças, é muito bom quando você for fazer uma punção em uma criança, por exemplo, ele vai fazer uma semana de tratamento de antibiótico, que essa punção seja uma punção muito boa, porque ele pode ficar com o acesso puncionado até o término do seu tratamento. Ele só vai ser retirado se apresentar sinal flogístico. Se não apresentar sinal flogístico, ele vai permanecer com o mesmo catéter até o término do tratamento. Por isso é importante você saber o tempo que ele vai ficar, o tempo de tratamento, né, de duração aí desse tratamento e qual a medicação, qual é o antibiótico que vai ser utilizado, para que você faça uma escolha boa do seu acesso, né, tanto do sítio de inserção quanto do dispositivo, para que você tenha um acesso de sucesso, tá bom? Fica aí minha dica, coloca comentários aqui embaixo e se tiverem alguma dúvida, pode me chamar que eu respondo, ok? Muito obrigado e boa semana a todos.